Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Evelyn, sou uma mulher de cabelos curtos e escuros, com óculos de aro fino, estou usando uma blusa de botão florida e ao meu fundo há uma parede branca, um espelho e uma porta refletida no espelho. Dito isso, eu dou início à mesa redonda sobre problemas de demarcação. Eu agradeço muito a João e a Marra por abrir espaço para essa discussão, que é de profundo interesse meu filosoficamente falando. Os problemas de demarcação são do meu interesse desde que teve uma galera aí que começou a discutir a demarcação da lógica como ciência. Hoje em dia eu demarco a lógica como filosofia, e fico muito feliz, então, em coordenar essa mesa de filósofos. Digo isso porque lógica é fundamento de todas as áreas de estudo que ela perpassa e fundamentos são filosofia. O subtítulo da mesa, o questionamento sobre se eu faço lógica, é também um que, vez ou outra, ou sempre, ecoa na minha cabeça. Nunca me duvidei como filósofa, mas já me duvidei muito como lógica. O ato de duvidar é, em si só, como Descartes já dizia, o que me demarca como filósofa. Eu não descobri ainda se é que alguma coisa me demarca como lógica. Entre os lógicos, eu me sinto filósofa, entre os filósofos, eu me sinto lógica. Penso também, à luz das discussões que emergiram no último EBL em Salvador, em como nos demarcar se é que todas nós aqui somos lógicas. Em inglês, existe o termo logician, em português, alógicos e lógicas, e somente um desses grupos de sujeitos se substantiva também como objeto. Se somos lógicas por profissão, e nosso objeto de estudo são lógicas também, em português, ao menos, nós estudamos a nós mesmas. E eu acho isso belíssimo, porque, como a Valéria ontem falou, é isso que todo mundo deveria estar fazendo. Meus devaneios à parte, fico muito feliz mesmo em estar coordenando esse espaço, e vou agora apresentar as professoras que compõem essa mesa, que são todas incríveis e eu admiro muito. Falei para os meninos do backstage que não tinha nem roupa para isso, mas eu tentei. Em ordem da apresentação, que ia ser a professora Ítala, é da Unicamp, recentemente aposentada, mas não menos icônica, estudou música, matemática no Brasil e mundo afora. Já ensinou gerações e gerações de lógicos brasileiros, e eu mesma nunca estudei com ela, mas fui aluna de seus alunos, então faço parte também do seu legado intelectual. Então, tem muita mais carteirinha aqui profissional do que todo mundo junto, mas eu vou resumir dizendo que ela construiu o CLE com suas próprias mãos e fundou a Sociedade Brasileira de Lógica, da qual eu também faço parte, da gestão atual. Do CLE não participo ainda, mas quem sabe um dia. Então, ela está aqui Brevemente. porque... Então, ela está aqui porque não tem como discutir lógica no Brasil sem ela, e também porque Marlon contou a anedota, quando a gente estava organizando a mesa, de que hoje em dia, Ítala pesquisa história da lógica e se questionava se ela ainda fazia lógica. Fiquei muito tranquila em ouvir isso, porque esse também era um dos meus anseios, e se Ítala não sabia se ela fazia lógica, estava tudo bem eu também não saber. A professora Gisele Seco é professora do Departamento de Filosofia da Federal de Santa Maria e atualmente está lecionando na California State University, em São Bernardino. Como Mar, Gisele já ensinou balé. Como João, Gisele pesquisa sobre ensino de lógica. E como eu, Gisele compõe, junto da Valéria e Elaine, o coletivo Lógicas Brasileiras. Eu chamei Gisele para conversar comigo, porque num dos momentos de surto no nosso grupo do WhatsApp, eu falei que estava deslizando da filosofia da lógica para a epistemologia. Mas eu não ia dar esse pulo porque eu não queria perder a minha carteirinha. E ela disse que carteirinhas a gente só acumula. A professora Roberta Pires de Oliveira é professora do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC. Eu assisti uma palestra dela no passado, no Princípio, e fiquei deslumbrada. Ela começou se apresentando como uma semanticista de linguagens naturais e isso mudou a minha vida. Na época, eu estava vivendo a minha crise de se eu era da lógica ou não, e eu gostei muito disso que ela fazia, de estudar linguagens naturais. E fiquei me questionando se ainda dava tempo de eu ir fazer essas coisas. Eu não parei de pensar nas línguas naturais, mas aí eu decidi que isso ia virar meu hobby, não minha profissão. E aí, toda vez que alguém aqui no Sul me diz que não sabe o que é torá, arengar ou aperrear, eu saio por aí perguntando às pessoas do meu WhatsApp e tento localizar geograficamente de onde vem essa expressão. Me senti muito Roberta quando me vi perguntando às minhas irmãs se um gato esfragatado está vivo ou está morto. Enfim, Roberta é especialista em estudar linguagens naturais, usando ferramentas da sintaxe e da semântica formais. A professora Renata Wasserman é professora do Departamento de Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Faz parte também do grupo C4AI, de Inteligência Artificial, e coordena também o Núcleo de Diversidade e Inclusão. A gente chama o Renato porque, entre alguns bons motivos, ela estava na diretoria passada da SBL e a gente queria ter certeza que ia ter alguém aqui que ia responder com claro e bom som, sim, eu faço lógica. Ela também agrega inteligência num projeto de pesquisa com inteligência artificial e direito, o Logarithm, e, enfim, é isso. Nessa mesa, cada pessoa vai ter 20 minutos para responder se fazem ou não lógica, né? Vamos abrir aí a questão. E aí a gente vai, se sobrar tempo, ter uma sessão para perguntas. Vou passar, então, a fala para a professora Ítala. Em sequência, vai ser Gisele, Roberta e Renata.
Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui. Estou muito, muito feliz mesmo de estar coordenando essa mesa. E agradeço a todo mundo que veio, né, no sábado à tarde vir assistir a gente falar de lógica. Oi para todos, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, com amigas, amigos, colegas antigos e antigas, e jovens alunos, jovens estudantes, jovens colegas. Uma delícia estar. O João passou uma mensagem pedindo que nós nos apresentássemos. Onde você está? Que jeito você está? Não é isso? Eu estou no aniversário de uma filha, numa chácara, na casa dela, no meio de um almoço, vim para o quarto, não conseguia pegar a internet, aí não conseguia entrar na reunião. Então, está uma aventura agradabilíssima. Ele pediu para dizer como que nós estamos. Eu estou de vestido cor-de-rosa. Ótimo. Agora, eu não preparei o que falar, porque eu achei que seria uma conversa mais espontânea e agradável. A indagação é se eu faço lógica. Bom, a primeira coisa que eu me lembro, eu estudei matemática, na época matemática e física. Eu também sou formada em música, eu tenho pós-graduação em música. Eu dei concertos. Houve uma fase, quando eu tinha meus 18 anos, 17, 20 anos, que críticos de arte consideravam que a minha vida seria pianista, que eu era super talentosa. Mas, quando eu estava me formando em matemática, eu dei o último concerto. Eu tenho 2 pianos em casa e não toco mais. Eu tocava super bem, mas eu acho que nunca toquei mais, porque sempre fiquei esperando o momento em que eu ia voltar a estudar, fazer técnica para tocar bem direito. Então, os pianos estão me esperando, que não deu mais tempo, eu virei matemática. Quando eu virei matemática, logo depois, eu já era encantada por uma disciplina que eu tive na graduação com o professor Mário Turassi Teixeira. Eu era encantada por lógica. E aí, de fato, eu acabei me dedicando para a lógica. O meu mestrado em matemática foi orientado pelo Mário Turassi em lógica, um trabalho que originou, muitos anos depois, a série de resultados e as pesquisas que nós fizemos sobre traduções. A definição de tradução de lógica que nós assumimos nos anos 2000, nos nossos trabalhos no grupo temático da FAPESP, é a definição que aparecia lá nos meus trabalhos de mestrado. Na minha tese de doutorado, aí foi foi já em lógica paraconsistente, foi uma tese onde eu introduzia os primeiros resultados em teoria de modelos paraconsistentes. Aí eu era professora já do Instituto de Matemática da Unicamp, do IMEC. Aí, primeiro problema, eu era formada em matemática, meus títulos eram em matemática, eu dava todos os cursos de cálculo, de geometria analítica, para todo o ensino básico de exatas e dos cursos também que tinham disciplinas de matemática, eu dava aula, gostava muito, sempre gostei muito de dar aula, eu tenho paixão por ensinar, adoro relação com estudantes até hoje. Mas os matemáticos, como vocês devem saber em todo lugar, tinham um certo problema com lógica. Naquela época, o argumento era que lógica não é matemática, que lógica é abstrato demais, lógica é muito conceitual, seria lá o quê? Mas não era matemática. Mas, na verdade, no IMEC, naquela época, havia também um outro problema com os lógicos, porque o Newton da Costa tinha vindo do Paraná, ele ficou morando em São Paulo, mas ele vinha para Campinas semanalmente, e ele organizou um primeiro grupo de lógica brasileiro, que foi o grupo lá no IMEC, depois, junto com o IFISH, ele organizou uma parte do grupo também no IFISH, e o Newton tinha uma liderança muito forte, e a Ida Arruda veio com ele. Ela era a primeira aluna e primeira colaboradora do Newton, e ela passou a morar em Campinas e ficou na Unicamp. Então, nós ficamos em volta dela. E foi um grupo que acabou tendo uma certa força intelectual, acadêmica e política também dentro do Instituto. O primeiro diretor eleito do Instituto de Matemática foi a Ida Arruda, que era lógica. E os matemáticos que acabavam de chegar dos Estados Unidos, com títulos de doutor dos Estados Unidos, de uma certa forma, vomitando, que estavam vindo do exterior, eles aceitavam a Ida, mas, além de mulher, ela era lógica. Então, havia um certo problema de poder também. E o vice-diretor da Ida foi o Antônio Mário Setti, que era do nosso grupo e que era lógico também.
Então, nós tínhamos uma presença muito forte no Instituto de Matemática. Bom, houve um momento que, apesar da nossa produção e do trabalho que nós fazíamos no Instituto, a convivência ficou difícil. E nós tínhamos sido convidados para o Departamento de Filosofia. O Antônio Mário Sete e eu, nós tínhamos sido convidados também para passar para a Engenharia Elétrica, para o departamento, acho que de automação, não me lembro qual departamento. A congregação da elétrica tinha nos convidado e já tinha aprovado nossa ida. Mas nós decidimos que era melhor não quebrar o grupo. O Newton tinha se aposentado, estava em São Paulo e vinha, eventualmente, para Campinas. E daí nós decidimos que iríamos todos para a filosofia. Foi quando nós fomos para a filosofia. Bem recebidos, até hoje nos damos bem na filosofia, mas o que acontece é que, a todo momento, os filósofos também não nos consideram muito filósofos. Eles acham que nós somos matemáticos demais para sermos filósofos. Mas não é porque nós somos matemáticos, é porque a lógica é matemática demais. Então, quando a gente faz seminário, a gente apresenta uma fórmula, ou, de repente, a gente projeta um gráfico, alguma coisa, os filósofos ficam arrepiados. Mas a gente tem uma boa convivência lá. Então, vocês perguntam assim, você faz lógica? Então, minha primeira questão é, se eu faço lógica, na verdade, eu sou o quê? Eu sou filósofa, eu sou matemática, eu faço ciência exata, eu faço ciências humanas, o que eu faço? Então, a primeira coisa, eu acho que quem faz lógica faz tudo isso. Porque quando nós fazemos lógica, nós estamos exatamente na ponte entre ciência e filosofia. E nós estamos numa ponte entre as várias áreas do conhecimento. Porque nós tratamos, discutimos sobre e trabalhamos com os fundamentos da racionalidade. Então, primeira coisa, se eu sou lógica, eu sou o quê? Eu decidi faz um certo tempo que não me interessa se os filósofos acham que eu sou matemática, se os matemáticos acham que eu sou lógica, se às vezes acham que eu sou linguista, se às vezes acham que eu trabalho em inteligência. Tá, eu, como coordenadora da mesa e como fui colocada em charge, vou passar a palavra para a professora Gisele, porque daí ela consegue falar, e aí se ela voltar, ela volta, e a gente vai ajeitando, e aí quando a gente for fazer uma edição de vídeo, ninguém vai nem entender que isso aconteceu. Então, eu vou Ó, mas passar a a Ítala palavra tá para... de volta na chamada. Então, mas tá sem o vídeo, será que... Bom, Ela chegou a cair e voltar, ou ficou só... foi, ela saiu e voltou. Ah, tá. Mas se você quer, eu posso começar? E aí eu Tá, vou vamos, a perfeito, partir da onde que ela estava falando, que é não me perfeito, importa. perfeito. Você pode começar não se importando também. Ok. Obrigada, Evelyn, por ter me convidado para participar dessa mesa com 3 pessoas que eu admiro. Roberta não a conheço pessoalmente, mas prazer em conhecê-la virtualmente. É muito bom estar aqui com Renata e com Ítala. E nesse evento que é também parte do terceiro Carol Blasio Day. Então também é uma honra estar aqui honrando a memória da Carolina, não só por ela, mas por todas nós mulheres na lógica e na filosofia, e também pela Maia. Gosto sempre de lembrar da Maia e dizer que o Carol Blasio Day foi uma coisa que a gente fez também pela Maia, para ela saber, não esquecer que a mãe dela foi muito especial. Então, eu preparei uns slides aqui, que eu não estou conseguindo compartilhar, mas eu vou tentar. Começa assim, a minha apresentação está chamando assim, lógica, porque, né? Porque assim, o tema que a Evelyn chamou de problemas de demarcação, e ela disse assim, desde que algumas pessoas começaram a pensar, né, no problema de demarcação da lógica. E aí eu fiquei pensando, quando que foi que isso começou? Porque, na verdade, começou lá com Platão, né, na República, quando tinha que diferenciar a filosofia da sofística, já era problema de demarcação. Eu acho que a professora Jeanne-Marie Gagneban tem um texto que eu gosto muito no Lembrar, Escrever e Esquecer, onde ela fala das formas literárias da filosofia, e a Jeanne-Marie, ela lembra disso, né? Que desde o começo, a questão da filosofia ser relacionada sempre com alguma forma de escrita, nos colocou problemas de demarcação, lá no começo da filosofia ocidental com Platão, onde a gente tinha que se diferenciar dos sofistas, né? E dizer, não, veja, esses caras ali fazem uma coisa e nós, outros caras aqui, fazemos outra. Então é um problema bem mais antigo, eu acho, do que do que Popper, do que século XX, né? Claro, especificamente com relação à lógica, a gente com certeza vai
vai ter a historicidade assim um pouco mais localizada, né? Eu vou começar contando uma anedota do desconforto que o convite da Evelyn me causou. Vou tentar pela última vez compartilhar aqui para mostrar a origem da minha anedota. Se não der, eu vou contando assim mesmo, ok? Optimize for video clip. Vamos ver se assim fica bom. O que acontece agora? Tá melhor. Acho que assim dá pra Tá enxergar. melhorzinho? Tá. Tá bom. Então, o poeta, músico, escritor, agora colega filósofo e colega professor Ronald Augusto. Se vocês não conhecem o Ronald Augusto, por favor, deem um Google aí e procure o seu blog Poesia Pau. Não sabe o que vocês estão perdendo. O Ronald, eu tive a honra de ser professora dele há uns anos atrás na URGS, e ele contou uma vez um caso que eu gosto, que eu me lembrei desse caso quando a Evelyn me convidou para a mesa e me gerou um incômodo, e eu fiquei pensando, né, mas o que é esse incômodo? Eu não descrevi como é que eu tô. Eu tô vestindo uma roupa de yoga, um top azul, uma blusinha roxa, um cabelo para cima e usando óculos. E falo muito rápido. Se estiver falando muito rápido, por favor, me interrompa. Volto. Ronald conta a história. Tá caminhando pelo bairro dele, lá em Porto Alegre, para um gurizinho, vem correndo assim, começa a saltitar na volta dele e dizer: Ei, tu é o marido da minha professora do colégio? E o Ronald estava apressado, caminhando pela rua, e dizia: Eu te conheço, guri. E aí o gurizinho responde: E eu te conheço, é tu. E aí eu fiquei pensando que o meu incômodo era um pouco o incômodo do gurizinho, sabe? Era tipo assim: E tu, faz lógica? E eu acho que o meu temperamento também, um pouco bélico, né? Me fez pensar assim, tu faz lógica, é tu. Que diabo de pergunta é essa, né? Coisa chata, tem que estar sempre demarcando, né? Tem que estar sempre dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Veja, lógica, não tem diploma de lógica, né? Fala da carteirinha disso, daquilo. Ser lógica ou não é uma convenção, e eu quero falar um pouco sobre isso e sobre quem é que autoriza, né, a gente a se considerar lógica ou não. Então, é claro, a pergunta, e tu faz lógica, e eu faço lógica, depende do que é a expressão fazer lógica e de quem é a gente, né? E são duas perguntas bem difíceis de responder. Acho que a resposta para a pergunta, o que é fazer lógica, é mais fácil do que a pergunta quem sou eu, mas isso é porque eu sou uma pessoa um pouco complicada. Vou começar, então, com o que é fazer lógica, apelando para essa distinção que eu gosto muito que a Mara Mansano apresenta num livro que vocês vão encontrar facilmente para fazer download na internet, do projeto Aracne, Lógica para Principiantes. Já na entrada, e eu adoro essa foto da Mara aqui. Já na entrada do livro, a Mara diz assim: olha, bom, o que é lógica? Bom, depende, tem dois sentidos. Tem lógica no sentido amplo e no sentido estrito, né? Ela vai começar dizendo que lógica é o que várias dessas disciplinas têm em comum: matemática, filosofia, linguística, informática, direito, filosofia, né? E o que é que elas têm em comum? Não pode ser o tema de estudo, não pode ser a metodologia. Poderíamos pensar que se trata de uma certa forma de racionalidade, de tentativa de preservar a coerência e consistência. E aí ela diz uma coisa que eu sempre uso nas minhas aulas, que é essa ideia, né? De que a lógica, ela é, assim, abstratamente e no negativo, né? Ela é o que tem em comum todas essas disciplinas, desde o direito até a psicologia, se a gente quiser, mas ela é mais do que isso, né? E aí ela vai numa veia bastante aristotélica, se a gente se lembrar lá do segundo capítulo da Política do Aristóteles, né? Quando Aristóteles define o ser humano como o zoon politikon, como um animal político, ele faz essa definição do ser humano como animal político, falando que, por natureza, a gente é dotado de logos, né? E aí a Mara, numa veia bastante aristotélica, diz o seguinte, né? Diz, olha, todos nós, supostos seres racionais, a gente emprega a lógica quando a gente raciocina, assimila ou processa a informação que a gente recebe do entorno, qualquer tipo de informação, e aí ela conclui, né? Somos lógicos porque somos seres humanos. E nesse sentido amplo, então, todo mundo é lógico, o que não serve para resolver o nosso problema de demarcação proposto pela Evelyn. Mas aí a Mara oferece um segundo sentido de lógica, que é o que... Eu não sei se você tá passando slide, mas a gente aqui ainda tá vendo a tua capa. O que vocês estão enxergando? Só a capa. Ok, então Tenta... acabou, gente. Sa- Eu vou Não, sai do improvisar modo aqui. apresentação, porque a gente não está vendo em modo apresentação. Se você sair do modo apresentação, talvez a Hum. gente veja direito.
Agora a gente consegue ver as outras. Ok. Exato. Agora Você dá para consegue ver a ver. Mara agora? Dá, agora sim, agora tá fazendo Beleza. Agora, Então, é sentido. que eu preciso que vocês vejam essa foto da Mara Manzano, porque ela é Perfeito. maravilhosa. Certo? Professora Mara Manzano na Califórnia nos anos 70 ali com acho que é uma caneta na boca, mas muito rock and roll. Essa foto da Mara é ótima. É maravilhosa, né, então? Adoro ela. Então é Eu sou isso, muito né, amiga da Mara? Mara, viu? Eu Eu sei. sou muito amiga da Mara Manzana, ela é ótima. Vocês duas são ótimas. Melhor explicação sobre os teoremas de completude de Gödel que eu já vi na minha vida foram assim, 3 minutos, professora Mara, pá, pá, pá. É, Maravilhoso. é ótima. Ok, então essa é a Mara Manzano, esse é eu fiz um print aqui do que eu estava me referindo, né? Sobre a ideia de que a lógica em sentido amplo, então, é o que há em comum em todas essas disciplinas, desde a matemática até a sociologia. Aí ela vem com essa veia mais aristotélica, dizendo, bom, todos nós somos lógicos porque nós somos seres humanos, né? E eu digo aristotélica fazendo referência àquela definição do homem como animal político, porque é dotado de logos, que está lá na Política de Aristóteles. Mas, apesar de muito interessante, essa ideia, ela não nos ajuda com a solução do problema de demarcação que foi proposto pela Evelyn. Então, no sentido estrito, e isso ainda é o lógica para principiantes da Mara, né? Ela vai dizer que, então, a lógica é uma disciplina em si mesma, que é dos grandes ramos do conhecimento, que pode ser entendido como estudo da noção de consequência lógica, o estudo da noção de consistência, né? Como uma espécie de mix entre gramática e semântica, e aí cálculo, e aí por diante, né? E aí a gente começa já a identificar mais o que a gente faz enquanto faz lógica, seja lá o que isso quer dizer, né? Então, ela vai falar que a lógica é uma ferramenta que serve para a gente computar raciocínios, especialmente quando o rigor e a precisão são imprescindíveis. Eu recomendo fortemente que, né, vocês deem uma olhadinha nesse livro se vocês não conhecem. O que é importante para mim aqui é a distinção entre a lógica em sentido amplo e a lógica em sentido estrito, porque quando daí a gente começa a pensar na gente mesmo, se o que a gente faz é lógica ou não, eu, Gisele, penso que eu estou no meio, assim. Claro que, enquanto sou um ser humano, sou um ser racional, eu uso lógica, eu acho que uso lógica todo dia na minha vida, aplico, mas também ensino, estudo, né? E faço alguma coisa que não é o que a professora Ítala acabou de, né, tava recém falando de todas as coisas que ela fez, então não é o mesmo tipo de trabalho que Ítala, que Renata e que provavelmente Roberta fazem, né? Mas, de novo, aquele incômodo como é que é o menininho? Te conheço é tu, né? E tu faz lógica é tu, ele ainda fica ali porque o que talvez me cause esse incômodo seja, de novo, a questão da autorização, né? Quem vai me dizer se eu sou lógica ou não, no sentido estrito da palavra, né? Não provo resultados, não crio lógicas, não faço provas de meta, resultados e nem nada disso. E então, nesse sentido, tá claro, nesse sentido estrito, não sou uma lógica. Mas e daí, né? O que vem disso? Né? O que vem disso, a consequência desse reconhecimento meu e alheio de que eu não sou lógica, ou dessa dúvida de se sou ou não sou, com isso vem uma série de coisas muito práticas, né? E que pelo fato de que somos mulheres, ainda faz as coisas mais complicadas. Então, a professora Ítala justo falava que os matemáticos têm problema com a lógica porque a lógica é muito abstrata, muito conceitual e não sei o quê. Os filósofos têm problema com a lógica porque a lógica é muito fria e formulária e não sei o quê. Junte-se a isso o fato de que tanto os matemáticos quanto os filósofos têm problemas com mulheres, como provam os dados que estão por aí para ver, não preciso trazer isso à tona. Quando a gente é mulher e está no campo da lógica, as coisas ficam ainda mais complicadas, né? Então, de novo, vem a questão da autorização. Quem vai me autorizar e o que vem da autorização ou não de eu me considerar lógica, né? Vem que eu não vou conseguir certas bolsas de pesquisas que pessoas que, claro, fazem lógica no sentido estrito têm e merecem, mas vem essa dimensão social do nosso trabalho também, né? Você sente, você sabe, ou porque você escuta, ou porque alguém te conta, que quando você vai num evento de lógica, as pessoas vão dizer, mas aquela ali não é lógica de verdade, aquela ali é só uma divulgadora. Ah, não, aquela ali é só mais, ela é mais generalista, ela não faz isso. Ah, e aquela lá outra também não é lógica, ela era só a amante do lógico. E aquela ali é louca. Ela ali escreveu uma dissertação que até é bem legal, sabe? Mas precisou vir um cara depois e fazer o negócio todo direitinho para a gente poder traduzir o que ela faz. E aquela outra? Ah, aquela outra lá, a Mary Bull, por exemplo, matou o marido porque acreditava na homeopatia.
Coitada. Maribu até hoje só é conhecida entre nós por quê? Porque matou o marido, e não porque escreveu 3 volumes, se a gente se for ler o trabalho dos Collected Papers da Mary Blue, tem 3 volumes de textos, nos quais muitos deles são de lógica, mas que nunca foram reconhecidos como trabalho de uma lógica, porque a indivíduo não podia trabalhar na Universidade Britânica no final do século XIX, entende? Então tem todas essas questões assim no fundo ali do meu incômodo, e elas transitam nesse espaço conceitual entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito. Quem sou eu? Bom, eu sou uma pessoa que teve uma excelente instrução em lógica desde o começo da minha graduação em licenciatura. Eu não tenho bacharelado, eu tenho uma licenciatura em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. E eu tive, e cada vez mais em que eu revisito isso e comparo a minha formação com a formação de outras pessoas, tive uma excelente introdução à lógica, não somente porque aprendi cálculo proposicional, silogística aristotélica com diagramas de Venn, sem diagramas de Venn, cálculo de predicados de primeira ordem, como li Foucault, li Édipo Rei, e tive uma noção muito interessante sobre o que era a filosofia da lógica desde o começo. Mas a minha introdução à lógica só foi boa porque o meu professor de lógica percebeu que, conforme eu explicava para os meus colegas o que eu estava aprendendo, eu aprendia melhor. Então, desde o começo, ensinar fez parte do meu aprendizado. Depois eu fui iniciada, né, em pesquisa de lógica mesmo, pelo professor Frank Thomas Sauter. Então, nesse sentido, sou neta da professora Ítala, sou neta acadêmica da professora Ítala, porque Frank foi seu orientando de doutorado, né? E Ítala sabe muito bem, se tem alguém que é uma cabeça lógica, é o professor Frank, que acorda de manhã e diz, hoje eu pensei nesse sistema aqui, e sai criando coisas maravilhosas, magníficas. Então, eu fui treinada mesmo pelo professor Frank, durante 3 anos de iniciação científica, aprendi coisas super técnicas, super difíceis, lógica deônica, fiz filosofia disso, escrevi uma dissertação de mestrado enquanto ensinava. Ensinava lógica no cursinho pré-vestibular popular, Santa Maria. Aí parei, entre mestrado e doutorado, fiquei 3 anos ensinando um curso pré-vestibular, lógica. Sempre foi a marca do meu ensino de filosofia. Por quê? Porque me permitia fazer interdisciplinaridade com todas as disciplinas que caíam no vestibular. Aí fui para o doutorado, onde fiz doutorado com quem? Luiz Carlos Pereira, PUC-Rio, sou neta acadêmica de Ítala Maria do Otaviano e Doug Pravets. Mas não sou lógica, né? Então, o que eu fiz durante o doutorado? Estudei lá minhas filosofias da matemática, estudei lógica com Chateaubriand, com Luiz Carlos, fiz uma qualificação sobre teorema da eliminação do corte. Dei aula na Fundação Getúlio Vargas, lógica era o centro do meu ensino. Aí, logo, um pouquinho antes de eu defender minha tese de doutorado, consegui um emprego, meu primeiro emprego na URGS, Porto Alegre, uma rara vaga à época, no ano de 2013, onde eu fui selecionada para dar aula sobre dar aula, né? Porque o ensino sempre foi algo que eu fui fazendo junto com a pesquisa, em lógica, filosofia da matemática, filosofia das ciências formais, eu consegui um raro emprego que me permitia, né, numa instituição super reconhecida, Panteão da Lógica Nacional, da Filosofia Nacional, para dar aula de, como uma Evelyn fala, meta professora, né? Para ensinar as pessoas a darem aula de filosofia no ensino médio. E como que eu fiz isso? Com a lógica no centro de tudo. Também ensinei lógica, cheguei a substituir a Silvia Altman na linhagem da Andréa Loparic. Cheguei a substituir a Silvia uma vez, num semestre, dando aula de lógica mesmo, mas o que eu fazia era ensinar as pessoas a darem aula de filosofia no ensino médio, tendo sempre a lógica, tanto em sentido amplo quanto em sentido estrito, ali no meio, né? Então, por quê? Porque isso também possibilitava articulações com as outras disciplinas do ensino médio. Então, coordenei um PIBID interdisciplinar com pessoas, com estudantes da língua portuguesa, da matemática, da física, da química, da biologia, né? E que só funcionou por causa do meu aprendizado da lógica, né? Como essa disciplina transversal, na verdade, né? A gente volta lá 5 mesmo para o minutos, viu, sentido... Gisele? Oi, amor? 5 minutos. Beleza, obrigada. Já tô mais da metade aqui. Tô falando aqui um pouco de mim, porque assim, sempre incômodo um pouco, né? Tá só falando de você mesmo. Bom, tô falando de mim mesmo, porque a pergunta é se eu faço lógica ou não, e porque não tenho como eu responder a pergunta se eu não falar disso tudo. Aí eu tive toda essa experiência com a interdisciplinaridade, com a lógica como, assim, em concreto, sabe? Lógica na prática, como algo transversal entre todas as disciplinas da escola, o que refrescou a minha visão da lógica em geral, né? Então, o ensino sempre foi, para mim,
o articulador de todas as coisas que eu fiz ao longo da minha carreira como pesquisadora de filosofia, das ciências formais, se vocês quiserem. Então, se alguém me perguntar hoje, Gisele, tu faz lógica? Eu vou dizer sim, mas vamos ter que conversar sobre o que isso quer dizer, porque afinal de contas eu sou filósofa, né? Para finalizar, eu gostaria de dizer, então, assim, dadas essas distinções entre lógica em sentido amplo, lógica em sentido estrito, dado esse super recorrido rápido sobre a minha trajetória de tudo que eu fiz, e dado que hoje em dia eu não estou mais vinculada à Universidade Federal de Santa Maria, eu de fato deixei o meu emprego aí no Brasil, estou morando nos Estados Unidos, estou dando aula como substituta numa universidade estadual aqui, ensino uma disciplina chamada Truth, Lies and Bullshit, absolutamente fascinante, que é uma disciplina de pensamento crítico, mas cujo, né, é uma espécie de pensamento crítico nível superior, assim, para focar no ensaio do Harry Frankfurt sobre falar merda, né? Que é uma coisa bem importante. Então, eu ainda sinto que eu estou ensinando lógica, porque no fim das contas estamos sempre discutindo distinções conceituais importantes, a noção de raciocínio, o que é um bom raciocínio e o que não é. Nos últimos anos, e com isso eu vou terminar, a minha noção do que é fazer lógica se ampliou por causa da minha experiência, porque comparando a minha experiência com a das outras, mas sobretudo porque eu comecei a revisar as coisas que as minhas alunas fizeram, especialmente lá em Porto Alegre. A gente vai sair agora no Minnesota Studies for the Philosophy of Science, um texto meu e da Anastácia Pugliese, em que a gente defende o ensino feminista de lógica, e a gente fala um pouco dessas duas experiências aqui, da Márcia Laux, da Rafaela Nunes e da Bruna Dietrich, minhas ex-alunas da URGS, em que elas aplicaram, né, muito lindamente, assim, fizeram o ensino de lógica no ensino médio, desde uma perspectiva feminista, e com isso conseguiram amarrar português e filosofia, foi muito bacana. E aí, assim, revisando essa história das coisas que eu fiz com as minhas alunas lá na URGS, e estudando um pouco mais de história das lógicas, né, eu chego à conclusão de que a postura da professora Ítala sobre quer saber não importa é a postura correta. Não. É a postura que eu assumo como um lugar que me deixa serena. Eu sei que esse não é o caso de pessoas como a Evelyn, que estão ainda no mercado de trabalho, procurando emprego, para quem é muito importante ter essa delineamento do seu profile, né? Como que fala isso? Da sua... Quem eu sou, né? Como é que eu vou como é que eu vou me vender no mercado de trabalho? Eu entendo absolutamente a importância disso tudo, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente tem que conseguir, né, entender que não é se considerar ou não lógica por causa dessas questões profissionais que vai determinar o nosso valor como profissionais e como filósofas e como lógicas, né? De novo, quando a gente olha para a história da lógica, a gente vai ter pessoas como Mary Bull, Emily Constance Jones e tantas outras, né? Sendo ou não consideradas lógicas por pessoas que não são elas mesmas, né? Por homens que querem mais deixar a rodinha fechada para continuar né, no clubinho. E a gente tem que ampliar a rodinha. E é por isso que eu gosto tanto da iniciativa essa, da gente conversar sobre isso. Gostaria de recomendar a todo mundo também que assistisse o evento que a Evelyn também promoveu, junto com a SBL no Dia Mundial da Lógica esse ano, porque é sobre ensino de lógica no ensino médio. E eu, pessoalmente, fiquei muito emocionada de ver a experiência dos colegas que estão ensinando lógica no ensino médio, nos institutos federais ou não, porque assistindo aquela mesa, fica cada vez mais claro e mais uma vez reforçada para mim a importância e a legitimidade do não se importar tanto assim com esse problema de demarcação, porque a lógica é uma disciplina transversal e mais do que tudo para mim, a lógica tem se mostrado como uma disciplina queer. E é por isso que ela incomoda, né? Quem é que gosta de aceitar o diferente? Como é que anda a nossa aceitação do que quer que seja queer? Eu acho que se a lógica é uma disciplina queer, tem mais a que gerar incômodo mesmo, inclusive em nós mesmas, mas aí a gente volta, fica serena, cabeça no lugar, espinha ereta, seguindo em frente. Pessoal, muito obrigada. Tá, perfeito. Obrigada, professora Gisele. A gente vai voltar a palavra, então, à Ítala, que estava terminando ainda a fala dela sobre não interessar-se, né? Não interessa o que ela faz, estava num momento bem dramático, vamos continuar aí com esse embalo. Ah, tá bom. Vou tentar ser bem sucinta, então, porque eu não sei quanto eu perdi, de quanto eu cheguei a falar. Mas teve um momento que a Gisele se descreveu bastante, a trajetória dela, eu não vou fazer isso, no seguinte sentido: houve um momento em que, de fato,
era um grande problema. Além de ser mulher num ambiente matemático que só tinha homens, praticamente, trabalhar numa área em que você era considerada aqui, você não é matemática porque você é lógica. Você não é filósofa porque você é lógica. Lógica é conceitual demais para ser entendido como ciência. Lógica é técnico demais para ser entendido como filosofia. Quando eu me descobri feliz da vida, que eu não tenho que ser nada dessas coisas, que eu não tenho que me preocupar. Eu sou lógica e trabalho com uma área do conhecimento que eu entendi bem que essa área, na verdade, ela é a ponte de racionalidade que liga a filosofia às diversas áreas da ciência. Ultimamente, eu tenho sido muito convidada para processos de avaliação no CNPq, na CAPES, e é muito gozado, porque eu fui, um pouquinho antes da pandemia, para avaliação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e me colocaram na área de exatas. E agora eu sou coordenadora do comitê do CNPq da área de filosofia. Mas isso é uma experiência muito gratificante, muito interessante. Eu consigo conversar com os matemáticos, com os físicos, com os engenheiros, com o pessoal que trabalha com inteligência artificial, com os filósofos. Se você como disse a Gisele, a grosso modo, todos nós que nos comunicamos com um mínimo de racionalidade somos lógicos, lá Aristóteles. Como área específica do conhecimento, eu entendo que a lógica é a ciência que trata da relação de consequência, qualquer tipo que seja essa relação de consequência. Hoje nós podemos dizer que ela trata da relação de consequência dedutiva, indutiva, abdutiva. A partir do século XX, com a eclosão das lógicas não clássicas, essa área do conhecimento ficou muito mais instigante. Nós podemos atuar sob várias vertentes. Então, mas tem algo fundamental que eu penso hoje para podermos ser lógicos. Temos que ter um espírito aberto. Nós, na verdade, somos lógicos. Eu penso assim, porque nós exalamos, vivenciamos, expressamos lógica e logicidade nos ambientes em que atuamos e que convivemos. Acho que é por isso que nós somos lógicos. Porém, para isso, principalmente com o eclodir das lógicas não clássicas a partir do século XX, para fazermos lógicos, quer seja como cientistas, quer seja como filósofos, quer seja como matemáticos, como filósofos, com uma formação mais estritamente filosófica, nós temos que ter uma cabeça e um comportamento interdisciplinar. Eu acho que nós temos que estar abertos para tudo que é instigante. Nós queremos ter que saber, nós queremos ter que conhecer, mas, fundamentalmente, nós temos que estar abertos à diversidade. Essa é a característica fundamental da área que trabalhamos. É o trato da diversidade, inclusive da diversidade racional. E com as lógicas não clássicas, eu acho que nós temos mais compromisso com isso, então. Mas, assim, se você me perguntar por que... Bom, hoje em dia eu penso, cada vez que eu faço uma conferência geral, ou que me perguntam o que é fazer lógica, e quando você faz uma conferência sobre o que é lógico, o que é a lógica clássica comparativamente com as lógicas não clássicas, é impressionante, desde criança mais nova até professores e acadêmicos já mais preparados, as pessoas ficam encantadas, as pessoas ficam muito instigadas quando nós falamos sobre o que é lógica e sobre o que trabalhamos contemporaneamente. E eu cheguei primeiro a uma conclusão que todo curso, desde o ensino médio e na universidade, toda carreira devia ter uma disciplina básica de lógica, dada por uma pessoa muito bacana que consiga transmitir. Isso encanta, isso forma, isso prepara para qualquer ramo da vida. Então, uma disciplina de lógica. E se você me perguntar assim, como lógico, o que você transmite, assim, ou você gostaria de transmitir que a lógica faz para mim, e que eu acho que a gente deve transmitir isso para os nossos alunos e para os nossos companheiros. Como a lógica nos dá ferramentas para o raciocínio crítico, para a boa argumentação, para a escolha de boas hipóteses, eu acho que a lógica nos prepara, é o que é a função da lógica, que é a busca da verdade,
a lógica nos prepara para que possamos ser mais justos e, como tal, para que possamos ser mais livres. Então, eu acho que isso que é a beleza da lógica. Por isso que ela deve permear, eu tenho a impressão que toda a carreira, todo o curso, todo o processo de aprendizagem. E eu diria, então, que nós, lógicos, em particular os que trabalham com lógicas não clássicas, ou que são abertos ao significado e ao sentido das lógicas não clássicas, eu acho que nós temos que ser exemplos vivos de respeito à diversidade. E aí, eu acho que eu sou lógica, sim. Tá? Perfeito, nunca duvidei. Em sequência agora, a professora Roberta, que até agora é quem manjou mais de tecnologia aqui, então assim, tá de parabéns. Imagina. Gente, eu agora fiquei até envergonhada, porque a minha perspectiva é tão outra. Estou muito honrada de estar aqui com vocês, com a professora Ítala, que eu conheço de nome, né? Assim, é muito circula, né? Gostei muito da fala de vocês duas, da Gisele, achei muito boas. E a preocupação com a escola e a questão da lógica entrar na escola, sem dúvida nenhuma, né? Na minha opinião, né? No momento, e acho que tem realmente um lugar muito importante mesmo na formação do cidadão, com certeza, né? Mas eu não vim muito preparada para discutir isso, não, gente. Eu preparei eu fiz uma outra interpretação da pergunta, né? E daí vou falar um pouco disso que eu preparei e dessa apresentação, do que eu pensei na pergunta. Eu tenho que me descrever, né? Esqueci. Então, eu tenho cabelo branco, bem comprido, na verdade. Estou com uma blusa preta. E tenho atrás, eu estou no meu escritório, então tem uns quadrinhos atrás, uns livros ali, né? Então, não sei se eu falo da minha trajetória, fiquei agora um pouco assim, né? Não falo. Ah, eu tenho uma formação em linguística, mas sempre me interessei muito por filosofia, não por lógica. Comecei minha vida acadêmica, o meu doutorado, inclusive, trabalhando com linguística cognitiva, que não tem lógica, né? Mas estudei na Catholic Universität Leuven, onde tinha o pessoal da filosofia e tive a oportunidade de ser aluna do Donald Davidson, né? E aluna, e acabei conversando, e acabei trocando carta com ele, e acabei começando a estudar lógica, eu já estava um pouco interessada em lógica, e daí aquilo me fascinou muito, né? Comecei a estudar lógica, e terminei meu doutorado, trabalhei com metáfora, que não tem nada de lógico, mas já estava dentro de um espírito bem davidsoniano naquele momento, já, né? E daí vim para cá, para a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Trabalhar no departamento de linguística. Naquele momento, o departamento de linguística aqui da UFSC estava se reformulando, tinha um grupo de sintaxe gerativa forte, e eu estava chegando, tinha feito a minha tese de doutorado em semântica barra pragmática, numa questão mais filosófica, com uma abordagem mais filosófica, né? E entrei aqui com um projeto para estudar gramática gerativa. E tinha um grupo que estava já formado, um grupo que era o César Mortari, Ruth Lopes, tinha o pessoal das ciências cognitivas também, não vou lembrar o nome, a Maria Cristina Figueiredo Silva, e nós começamos a ler o Chomsky junto e começamos a estudar as questões de sintaxe mesmo, né? Mas eu também já estava muito já estava tomada já tinha entendido qual era o projeto da gramática, já estava vendida, né? Tinha entendido como é que era, o que a gente estava por trás, já estava muito fascinada e já estava estudando lógica. E o meu livro de semântica formal, que foi financiado pela UFSC, ele é o primeiro livro de semântica formal de linguística do Brasil. Então, eu me considero uma das introdutoras dessa abordagem. Tem muito preconceito ainda, muito. Uma parte dos preconceitos que vocês falaram, tem muito isso, né? Assim, é mulher, está trabalhando com lógica, está trabalhando com matemática, mas tem também gente está trabalhando com linguagem natural. Essa mulher é louca, que
quem trabalha com linguagem não trabalha com matemática. As línguas naturais não tem nada a ver com matemática, né? Então, foi realmente um processo de criar um lugar para a semântica formal no Brasil. Acho que não foi só eu, não. Teve um papel muito grande da professora Ana Lúcia Miller, da USP, nessa construção, né, nessa relação de introduzir mesmo o campo dentro do Brasil, né? Então, não sei se em algum momento... Bom, enfim, eu vou começar com a pergunta, então já me perdi um pouco aqui. Vou passar aqui meus PowerPoints. Espera aí que eu estou aqui fora dos PowerPoints, deixa eu só colocar o meu PowerPoint aqui. E daí, eu entendi a pergunta, mas como... Vocês estão vendo, né? Espero que sim, estão vendo com tudo, né? Eu vou pôr a com tudo. apresentação de slide, agora vocês não, né? Então, eu peguei a pergunta ali, gente, depois vocês me controlam meu tempo, por favor. Eu peguei a pergunta como vocês pegaram, mas que pergunta é essa, né? Porque, em geral, a gente sabe o que a gente faz, né? Pelo visto. Parece que não, mas normalmente a gente sabe o que a gente faz, né? E no meu caso, assim, faz todo sentido, porque eu estou numa área que eu acho que é limítrofe, né? Eu estou numa interface entre o projeto do cientista empírico, que é o cara que vai lá trabalhar com as línguas naturais, que vai olhar a língua natural como um objeto natural, vai usar as ferramentas da ciência para tentar entender uma língua natural portanto, usa lógica, né? Tá. Então, para mim, né, é uma pergunta que faz um certo sentido, né? E eu fiquei me perguntando se a gente faz lógica ou não, e eu fiz uma interpretação muito assim, esse eu, na verdade, é o eu semanticista, né? É o semanticista. Então, o semanticista de língua natural, né, me coloquei assim como uma metonímia, né? Sei lá. Ele faz lógica, né? E daí, é claro, assim, né, o que um semanticista de língua natural faz? Ele vai olhar a língua. Então, ele vai querer saber o que significa um eu. Ele vai querer descrever a gramática do eu. Né? Por exemplo, não tem traço de gênero no português, mas em Rikbatska, que é uma língua que eu estou trabalhando agora, uma língua indígena, macro G, né? A gente tem uma morfologia de primeira pessoa para o feminino. Então, Irikba é o eu que só a mulher fala. Esse é um dado linguístico que me interessa muito. Né? Então, eu estou olhando para esse sistema que as pessoas falam naturalmente. Né? O diminutivo no português, por exemplo, né? Eu posso falar, euzinha, faço lógica, aí eu já começo, né? Euzinha, né? Lógica é um negócio fudidão, né? Sorry, desculpa o palavrão, né? E também, né, então, o que significa esse morfema inha, por exemplo, que faz coisas como pejorativo, né, uma linguistinha, uma mulherzinha, mas também faz carinho, né, um gatinho, né, e eu quero entender como é que é esse sistema, né, nem sempre é muito fácil, né, então e a gente usa o aparato da lógica e da matemática, então eu acho que no mínimo um semanticista formal ele faz lógica aplicada, não sei nem se isso existe, gente. Mas eu acho que é assim, usar, e não sei nem a coisa da lógica e matemática, eu faço, é meio confuso, porque algumas estruturas eu acho que são matemáticas, outras são lógicas, eu não consigo, às vezes, né? É um sistema formal, né, que a gente usa, né? Tá, então, de alguma forma, tem graus, tá? Mas um formalista, de alguma forma, um formalista, né? Não um linguista. Tem linguistas que não acreditam nisso, né? Tem uma certa estrutura matemática, né? Eu acabei de saber, porque uma aluna me mandou, que a Irene Heim acabou de ganhar, agora junto com o Hans Kamp, que é da filosofia, o prêmio de Lógica e Filosofia desse ano. O trabalho dela é fundamental para a gente entender um negócio tão besta como o artigo definido e indefinido, né? Eu estou trazendo a Angélica Kratzer, que também é uma semanticista, que deu os John Locke Lectures e trabalha com lógica, para dizer que, bom, parece que tem semanticistas que fazem mais do que fazer a lógica aplicada, né? Eles realmente desenvolvem sistemas formais, né? Acho que a Kratzer mais que todos. A Kratzer, sim, né? Enfim. E para mim é uma visão muito desafiadora, né? Porque, claro, a gente sabe que as línguas são contraditórias, né? A gente sabe que elas variam demais, né? Tanto entre as línguas como internamente. A gente está procurando os universais, né? Opa, desculpa.
E a gente inventa, né? Esse é o problema, né? Vamos conversar, né? Como diz, a gente inventa, né? Então, outro disco foi uma beijação na festa, uma matação de aula, né? Um beijamento, chipagem, e a gente inventa, né? E o linguista tem que dar conta de como é que está acontecendo, o que está acontecendo aqui, né? A fundadora da semântica formal das línguas naturais foi a professora Bárbara Parti, está viva ainda, né? Na UMass, né? Ela tem um texto que eu gosto muito, que ela se pergunta, ela tem formação em matemática, eu não tenho formação em lógica. Tudo que eu aprendi de lógica foi aprendido na raça. Muito difícil. Então, eu prezo muito os cursos de lógica. Eu tento muito ajudar meus alunos, porque é difícil aprender sozinho. Mas a Bárbara Tapati tem matemática. Ela é formação em matemática. E ela se pergunta, as línguas naturais são matemática ou são psicologia? Ela vai dizer que são psicologia por causa dessa coisa de que, bom, você pode saber P, mas você não sabe todas as deduções lógicas possíveis de P. Então, a gente não é onisciente, ela vai dizer que então, as línguas naturais são psicológicas, né? Tá, eu estou interessada em saber como é que esse sistema funciona na mente do falante, né? Então, eu estou tentando replicar um pouco o que acontece aí, eu tenho modelar formalmente, mas eu tenho, assim, a ideia de modelar formalmente para tentar explicar, né? Para tentar entender como é que o sistema funciona, né? E é um sistema muito fascinante, né, gente? É um negócio, eu fico, né? É muito fascinante, porque é muito complexo e ao mesmo tempo tem que ser muito simples, porque a criança tem que aprender, né? Ela aprende rapidamente, quer dizer, se é que aprende, né? E a gente sabe um tanto sobre as línguas naturais. A gente sabe um tanto sobre como essas línguas naturais, né? Ah, qual é essa estrutura, né? Lógico, matemática, como é que ela funciona, né? A gente sabe que ela não é linear. Parece linear, né? Porque a gente parece que está falando uma coisa depois da outra, mas não é linear. E outra coisa é que elas são faladas. A gente está preocupado com fala. Fala é prosódia. Eu vou mudar a prosódia da sentença, vou fazer 2 prosódias, ver se eu consigo. Vocês vão ver como muda a interpretação. O João comprou uma laranja. O João comprou uma laranja, né? Então, a gente está interessado nisso, na prosódia. Você está fazendo, você está dando significado, você está transmitindo informação, né? E através das línguas naturais. E todo mundo faz isso sem nenhum problema, né? Não precisa ir para a escola, né? Nada, nada, né? E bom, essa ideia aí do Chomsky hoje em dia, né, do minimalismo, né, e de que essa estrutura tem uma certa cara, e ela tem uma certa cara que é o que o Chomsky chama de merge, né? Como é que esse sistema funciona? E ele fala de merge interno e externo, que o que é um semanticista, né, vai interpretar como um cálculo lambda. Ele vai interpretar esse mecanismo básico das línguas naturais usando um cálculo lambda, como metalinguagem, se quiser. Mas, né, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Enfim, tá. Então, tem tudo a ver com a lógica, com o Montague teve uma influência, Lewis teve uma influência enorme na linguística, o Montague teve uma influência enorme na linguística, o Stauner teve uma influência enorme na linguística, e acho que vice-versa. Acho que na semântica formal, acho que a semântica formal também modificou a forma como, bom, Lewis e Kratzer talvez sejam o caso mais claro. Eu vou dar um exemplo rápido se eu tiver tempo, porque às vezes as pessoas não entendem o que eu estou falando, né? Eu vou pegar uma sentença bem besta do tipo, eu vou até tirar o artigo, porque o artigo às vezes dá pau, né? Então eu vou dizer Roberta ronca, como é em alguns dialetos, não é no meu, mas tem alguns dialetos do Brasil que dizem Roberta ronca, né? A ideia é que quem fala uma coisa assim, numa entonação, né, simples, até, por exemplo, me fala algo da Roberta, a Roberta ronca, né? É mentira, moçada, mas não ronca não. Mas enfim, tô brincando. De alguma forma, a gente está juntando pedacinhos. E as crianças fazem isso muito rápido é muito simples e é muito complexo, né? Então, a ideia é que, para compreendermos essa sentença, a gente está, de alguma forma, atribuindo uma estrutura sintática que não é linear e estamos interpretando, e estamos fazendo inferências de vários tipos, né? A professora Ítala falou
A gente faz dedução, a gente faz abdução, né? Abdução muito, né? O tempo todo. E a posição do linguista é um pouco, eu não sei, né? Enfim, a gente não julga, né? Ah, isso aqui é um raciocínio errado, tal. A gente não tem esse tipo de comportamento. A gente analisa como é que o raciocínio está sendo efetuado, como é que ele efetua. Uma estrutura simples, hoje em dia, o morfema ali, o A, que é o morfema de primeira pessoa do presente, está deslocado ali para cima. O merge, né, que são essas ligações, e cada nó vai ser interpretado dentro de um sistema formal, um sistema lógico. Não é uma coisa que a gente poderia representar pensando, né, num cálculo de predicados e tal. A gente não usa hoje em dia esse tipo de cálculo, né? Mas eu quero que vocês tenham nessa noção, né, de que para a gente isso significa que a mente da gente está operando desse jeito. Uma coisa que acho que a Gisele falou, né, que é essa noção de que a nossa mente tem uma certa... é estruturada logicamente, né? Porque as línguas naturais são estruturadas logicamente, gente. Eu não consigo não pensar desse jeito, né? E veja que um morfema tão besta como um A, de fuma, ele te fala uma coisa muito complexa, que é uma generalização. E uma generalização, a gente já está... A melhor definição que a gente tem de generalização, que vem da Kratzer, já está usando uma semântica de mundos possíveis, né? Aqui, no caso, eu usei situações, né? Veja que a gente está falando que a gente está computando coisas como, né, dentro sei lá, computando coisas como um codificador, por exemplo, sei lá, né, coisas assim. A Angélica Kratzer, que para mim é uma pessoa que inventou um sistema lógico, isso aí assim, é lógica mesmo, barra fina, né? Não é só, não faz lógica aplicada como eu faço, né? E ela trabalhou muito com as probabilidades, né? Que é uma coisa que nas línguas naturais a gente tem muito, né? Então não é provável que ele venha, pode ser que ele venha, né? E toda essa semântica de ordenação que ela propôs, a semântica de premissas que ela propôs, né? E o Kierkegaard que tem essa ideia de que defende uma logicidade das línguas naturais, que ele diferencia do que a gente chama de lógica normalmente, porque ele diz que na lógica, por exemplo, uma contradição é quando você tem que ter o mesmo predicado. Então, João é professor e João não é professor. Ok, se tem uma contradição aí, claro, pragmaticamente a gente vai tentar dar uma acertada, porque a gente não gosta de contradição. Mas do ponto de vista semântico, a gente tem uma contradição. Mas ele não está falando disso, ele está falando que quando a gente computa uma sentença como John didn't see any student, ou quando a gente sabe que a gente não pode falar John saw any student, a gente não fala John saw any student porque a gente está fazendo um cálculo que leva a uma contradição, e esse é um cálculo que não importa o predicado que você põe ali, não importa que student esteja ali. Qualquer coisa que você puser ali de predicado, vai funcionar. E supostamente isso aí é o que está fazendo com que a sentença John saw any student não seja boa. Significa que a nossa mente está computando estruturas matemáticas, sei lá, lógico, matemáticas, não sei muito bem como dizer, né? A 4 gente minutos, opera viu, formal. Roberta? Tá bom, estou terminando. A gente sabe também que as línguas respeitam a lógica booleana, vou chamar assim, né? Mesmo línguas que não têm conectivos como o e e o o. A gente tem línguas que não têm conectivo e tem outras formas de a gente fazer, né? O Maricopa, por exemplo, é uma língua que não tem... aliás, a maior parte das línguas naturais não tem o e, tá? Mas Maricopa não tem nem e nem o. Tem um morfema de modalidade, bem interessante, porque o ou tem tudo a ver com modal, né? Ele tem um morfema de modalidade, mas respeita as inferências, sabe? Tá respeitando o que está sendo dito. Opera probabilisticamente, a gente sabe, a gente faz condicional contrafactual, a gente inventa condicionais novos como se pá, né? A gente faz coisas desse jeito, então é esse meu trabalho explicar essas coisas e o meu compromisso com olhar as línguas subrepresentadas, porque as línguas estão morrendo todos os dias e elas são fundamentais para a pesquisa. Eu não vou conseguir entender como é que é essa gramática universal se essas línguas não estiverem aí. Essas línguas também são culturas, são histórias, são modos de vida, né? Então, eu tenho né? Acho que a linguística também em geral, mas eu particularmente, esse compromisso
né? E as línguas porque a gente tem muito essa coisa de repente, a gente está fazendo uma gramática do inglês, né? É um negócio, a gente está falando de gramática, de repente, é a gramática do inglês, né? E é bem interessante. Por exemplo, a gente sabe que quantificação nominal, tipo todos, algum, que o Aristóteles trabalhou, aparentemente, né? Entendo que trabalhou essas coisas todas, não tem nessas línguas, né? Não tem esses quantificadores nominais, tem quantificador adverbial. Eu falei do Rick Batska, que tem um eu feminino. A gente tem que olhar essas coisas, como explicar essas coisas, né? Enfim, gente, tem um monte de coisa para a gente investigar, tem um monte de trabalho a ser feito. Eu faço lógica? Eu acho que eu faço lógica aplicada. Valeu, sabe? Estou devendo, na verdade, montar um sistema para explicar o português brasileiro. Tenho trabalhado nesse sistema formal, mas até agora eu espero conseguir terminar de fazer esse sistema formal para derivar. O português brasileiro é muito interessante. Não consegui ainda, mas estou nessa. Muito obrigada. Ah, perfeito. Muito obrigada pela sua fala. Poderia escutar você falar por horas e horas e horas, tá? Só queria dizer isso. Pá, vou até me infiltrar numa disciplina sua esse semestre ainda. Agora eu convido Tá a bom, professora Renata. bem-vinda, bem-vinda. Convidar a professora Renata. Bom, começar com a audiodescrição. Então, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, uso óculos, estou com uma roupa estampada, um colar vermelho, na frente de uma estante bagunçada, cheia de livros e objetos. E, bom, eu queria agradecer o convite de estar aqui, achei muito. E agora, escutando as minhas três colegas, fiquei assim, né, deslumbrada. Ah, e aí, falar um pouco, eu como única da computação aqui, é, resolvi nem arriscar mostrar os slides, porque eu sei que a gente não pode confiar na tecnologia, que a teoria é muito diferente da prática, né? Ontem eu tive que dar aula de giz na faculdade de engenharia, porque não tinha jeito do computador e o projetor se entenderem. Então, eu falei, gente, tudo bem, né? A matéria tá, né? Tá aqui. Eu venho, então, né, eu sou formada em computação, mas eu tenho um fascínio por línguas e tudo que tem a ver com linguística desde criança, assim. Sempre gostei de entender as línguas e as diferenças e comecei a aprender outras línguas, às vezes para ler Mafalda em espanhol né, isso assim, desde bem criança. E aí, quando eu tinha que decidir o que fazer, eu fiquei lá na dúvida, e realmente, assim, eu tinha dúvida se eu ia prestar computação, física, ou se eu ia prestar letras, porque eu queria trabalhar com tradução de literatura, coisa que, né, que eu adoro. E aí, quando eu estava bom, já, né, depois de terminando a computação, eu passei a faculdade inteira sem saber se era aquilo que eu queria fazer, se eu queria fazer computação mesmo, assim, até o terceiro ano eu pensava em abandonar a computação. Quando eu tive aula de lógica, no quarto ano. E aí eu fiquei absolutamente fascinada. E o professor era um professor da matemática, na época não tinha nenhum professor de lógica na computação. E aí eu falei assim, nossa, isso é legal, né? Mas ainda não pensava na carreira acadêmica, né? Fui trabalhar, tal, no mercado. E aí, quando eu resolvi voltar para a universidade e tal, e fazer mestrado, eu fiquei fascinada quando eu descobri que existia uma área que era linguística computacional, processamento de linguagem natural. Então, eu podia fazer computação e linguística ao mesmo tempo. O spoiler não fiz, né? Acabei indo para outra coisa, mas, mas na minha dissertação de mestrado eu estudei uma lógica que era usada na época por linguistas, mas aí eu acabei focando em coisas mais técnicas da lógica.
E uma coisa que me incomodava muito era essa compartimentalização do conhecimento que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, eu estava na computação, eu ia fazer uma disciplina, durante a graduação, a gente tinha que fazer disciplinas fora de área, e enquanto meus colegas da computação faziam disciplina fora de área na matemática, que era no mesmo instituto, eu fazia disciplina fora de áreas na letras, né? Fiz tupi, fiz semiótica, assim. E o que eu mais ouvia era: o que você está fazendo aqui? Você é da computação, o que você está fazendo aqui? E eu pensava, mas como assim, né? A gente tem que, né? Humanas não fala com exatas, exatas não falam com humanas. Uma coisa que me chocava sempre é que no Brasil, quando a gente fala de intelectuais, os intelectuais são todos de humanas, né? Quando a gente se refere a intelectuais, a gente está falando de pessoas da literatura, das artes, da filosofia, né? Da sociologia. Eu falo assim, tá, né? E o que que eu sou? Eu sou uma lógica? Eu não sou. Eu sou de um lado, tô de outro. Então, talvez a lógica tenha me atraído justamente pelo fato de estar na intersecção de vários mundos, né? E quando eu fui fazer o doutorado, eu estava bastante incomodada com essa compartimentalização, e aí eu fui para a Holanda, né, em Amsterdã, onde tinha um instituto novo chamado Instituto de Lógica, Linguagem e Computação. Aí eu falei, é para lá que eu vou, né? E, e eu fui uma das primeiras alunas, acho que eu fui a segunda aluna estrangeira lá no Instituto, era novo. Eu saí no pôster do Instituto, a garota da lógica, né? Eu dei entrevistas. É, e para mim foi assim, abrir um mundo completamente fascinante, porque lá realmente todo mundo se misturava. E durante um bom tempo, durante uns 2 anos e meio, eu tinha uma sala na computação e uma sala na linguística. E eu tinha orientadores dos dois lados. Depois eu acabei mudando, a minha área, mudei de orientador, e meu orientador era da filosofia. Então, assim, ele não tinha nada a ver com as coisas que eu tinha estudado antes, mas lá eu podia fazer curso de todas essas coisas. Então, eu ouvindo a Roberta falar, eu fiquei maravilhada. Eu falava assim, nossa, eu cansei de conversar com Hans Kamp e todo esse pessoal, visitei Bárbara Parti, todo mundo passava por lá, Irene Himes, todo mundo visitava o instituto lá e a gente ia vendo, né, os matemáticos. Eu tinha meu orientador era da filosofia, meu co-orientador era matemático de formação, e então, assim, era um mundo para mim que abriu muito, né? E fala, por que que, né, a gente não consegue fazer isso? E aí, e era tão aberta a coisa que, quando eu fui defender o doutorado, o pessoal lá administrativo perguntou, como você quer seu diploma? Falei, como assim? Não, porque a gente dá o título de doutor, pode ser em computação, em filosofia, em linguística, né? Você escolhe, porque você fez lógica, né? A gente, né? Aí eu pensei, falei, não, acho que se eu for dar aula no Brasil, eu vou dar aula na computação. Então põe computação aí. Mas, né, eu não fiz nada de computação durante os 4 anos que eu estava lá. E quando eu voltei com essa cabeça assim, não, eu quero essa multidisciplinaridade, né? Então eu voltei para fazer pós-doc no Instituto de Matemática e Estatística, onde eu tinha feito a graduação. Mas na época o Newton da Costa estava em São Paulo, na filosofia, e ele tinha um grupo muito legal, então eu passava pelo menos um dia da semana lá, e aí a gente tinha gente, e o Newton conseguia ter, né? Ele me falava que era um grupo de estudo à moda antiga, assim, era um professor e todos os seus discípulos, a gente caminhava junto, almoçava, voltava todo mundo junto, e ficava todo mundo em volta dele, gente de todas as áreas possíveis, né? Várias pessoas com quem eu trabalho, organizo coisas, hoje eu conheci, né? Inclusive o Juliano Maranhão, que é do direito, com quem eu dirijo, né, junto o Logorithms, né, esse IA e direito. É, né, eu conheci ele no grupo do Newton.
Mas o que aconteceu? Num certo momento, eu tive que me fixar na computação. Eu dou aula na computação, eu não tenho formação em filosofia, né? Não conseguiria dar aula num departamento de filosofia, e dou aula na computação. E aí teve uma época que veio aquele dilema, não sei, acho que várias pessoas aqui lembram, quando vários lógicos tiveram suas bolsas de pesquisa cortadas, porque o pessoal da filosofia dizia que aquilo não era filosofia, o pessoal da computação dizia que aquilo não era computação, e teve todo um movimento, então, né, e a gente teve que repensar, então, o que que é a lógica, tem que brigar, né, para a lógica em tudo. E aí eu vejo dentro do meu próprio departamento, meu departamento é muito dividido entre o pessoal de teoria da computação e o pessoal de sistemas. Bom, e em qual grupo eu estou? Eu não estou no grupo de teoria da computação, porque o grupo de teoria da computação não trabalha com lógica, né? Eu sou muito mais próxima do grupo de sistemas, o que para mim é uma coisa difícil de pensar, né? Dado que eu não escrevo uma linha de código sem ser de introdução à computação quando eu dou aula há muitos anos, né? Assim, eu fazer um programa, desde que eu fui para o mestrado, acho que nunca mais, né? Mas eu oriento estudantes que fazem sistemas, sim. Me interessa a lógica por trás e eles vão fazer o sistema para as coisas funcionarem, né? Então, a gente tem essa discussão sempre, né? Minhas colegas antes trouxeram isso bastante, mas é isso. Para o pessoal da computação, eu faço matemática. Para o pessoal da matemática, eu faço filosofia. O pessoal da filosofia fala, eu sou da inteligência artificial, e aí a inteligência artificial fala que você faz lógica, que coisa antiga, né? Porque lógica na inteligência artificial era, né, no começo. E eu falo, não, gente, tem gente ainda que faz lógica na inteligência artificial. E aí a gente tem essa questão, né? A gente faz tudo isso, a gente vê as coisas que a gente faz, mas como que a gente se apresenta, né? A Evelyn falou no começo, em inglês tem logician e logic. E aqui, quando as pessoas me perguntam, e é uma questão que já vem de anos, né? Assim, como que a gente se apresenta? E eu decidi, depende de onde eu estou, né? Se eu olhar o círculo das pessoas com quem eu organizo coisas, né? Eu estava na diretoria passada da SBL, as pessoas no Brasil, eu considero o meu grupo é o grupo de lógica. Mas quando eu vou em um monte de palestras de lógica, eu não entendo nada, né? Tem grupos e grupos de lógicos onde eu vou nas conferências e não entendo nada, né? Então, a minha casa, né, assim, a comunidade que eu moro é a comunidade de representação de conhecimento, que é o que eu faço. Então, a gente tem, o ano que vem eu vou ser uma das chairs do KR, que é a Conferência Internacional de Representação de Conhecimento, uma conferência que existe há mais de 30 anos, e é uma conferência que reúne a parte lógica da inteligência artificial. E que é um pouco onde eu me sinto à vontade, onde tem muitas pessoas que são da computação, que fazem lógica dentro da computação e que, né, se unem para fazer essas coisas. Por mais que eu mesma não implemente sistemas, não faça sistemas, sempre me fascinou essa coisa de como a gente faz. E aí né, a gente tem agora o C4AI, que é o Centro de Inteligência Artificial da USP, que reúne gente de várias áreas e é financiado pela FAPESP e pela IBM. Eu sou um peixinho fora d'água lá, né? Eu acho que não sei se tem. A gente tem gente das sociais, gente da filosofia, do direito, de várias áreas, mas eu acho que a única pessoa mexendo com lógica lá, bom, mexendo mais com lógica do que outras coisas, acho que sou eu. Então, lá eu me apresento, lá eu digo, eu faço lógica, né? E tento vender essa ideia e mostrar para eles como as coisas que eles estão fazendo têm a ver com lógica. A Roberta falando, por exemplo, de línguas que estão morrendo, tal,
No centro de IA tem um grupo muito forte trabalhando com processamento de linguagem natural para o português, que tem muito menos recursos do que o inglês, mas um grupo também trabalhando com línguas indígenas, tentando, né, preservar algumas línguas. Mas me desespera um pouco quando eu vejo que eles estão fazendo isso usando Transformers, que eu não sei se alguém aqui é da computação e sabe o que é, mas na IA agora só se fala nisso, né? Em aprendizado de máquina, Transformers, aquelas teorias que fazem, né, que estão por trás do chat GPT. E a Roberta mencionou a Luciana Estorto, sim, ela está lá no grupo. É, e aí eu olho e falo assim, mas como que a gente vai tratar linguagens desse jeito? Porque o jeito com que essas tecnologias funcionam é eu jogo um monte de exemplos e aí eu gero alguma coisa que consegue processar, sem nenhuma teoria por trás, né? E eu penso assim, era tão bonito estudar aquelas teorias, né, todas de linguística, né? Qual que é a ideia? As pessoas querem jogar fora tudo aquilo, tal. E aí a gente cai em coisas como, né? Eu vivo mandando. Eu estava escrevendo outro dia um texto sobre diversidade e eu escrevia as professoras e o Google traduzia, corrigia para os professores. E eu escrevia as professoras e o Google traduzia para os professores. Eu falo, gente, isso é inteligência, né? Todos os vieses, tudo que vem amarrado. Então, dentro do Centro de A, eu coordeno um grupo de diversidade e inclusão e a gente trabalha com, né, a gente tem bolsistas de todas as áreas da USP, e eu sempre, né, os nossos projetos sempre vão nesse sentido de, bom, e o que que a IA está fazendo por essas pessoas, né? Então, o primeiro grupo tinha que escolher junto um projeto para trabalhar, e o projeto foi justamente, né, a gente teve, a Valéria deu uma palestra, a gente chamou algumas pessoas para dar palestras em várias áreas da inteligência artificial, a Valéria deu uma palestra sobre linguagem, e aí ficaram, né, as pessoas ficaram fascinadas, e o tema que surgiu foi linguagem neutra. A gente tinha no grupo 3 pessoas trans, né, 2 pessoas não binárias, e surgiu essa ideia, né? Como que a gente lida com linguagem neutra? Porque essas técnicas modernas, que dependem de corpos enormes, cheio de exemplos bilíngues, a gente não tem isso numa coisa que está emergindo agora na linguagem, né? E a língua, como a Roberta estava falando, é uma coisa viva. Então, essas coisas estão entrando na linguagem, a gente quer entender, mas a gente não pode se basear em exemplos passados, porque os exemplos passados só trazem para a gente os vieses. Então, bom, 4 minutos, Renata. eu vi. Obrigada. E aí a gente, né, foi atrás disso. Então, a gente foi olhar e falou assim, não, a gente tem que voltar lá para a ideia de tentar descrever a linguagem e descrever o que que a linguagem está fazendo para conseguir lidar com essa questão, porque a gente, né, com corpos, com transformers, não vai dar. E aí, deixa eu ver se faltou alguma coisa que eu tinha colocado aqui. É uma coisa assim, a minha luta dentro da IA é nesse sentido de mostrar que algumas coisas o pessoal chama de GoFi, né? Good Old-Fashioned AI, funcionam. E elas têm uma razão de ser, mesmo que não sejam para serem implementadas, elas têm uma razão para descrever, né, fenômenos e coisas que têm a ver com conhecimento que a gente quer poder usar. Então, eu acho muito difícil a gente gerar coisas sem entender o que está acontecendo. Então, acho que era isso que eu queria falar. Queria agradecer de novo o convite. Um prazer estar aqui com essas mulheres. E acho que a única coisa que essas áreas todas têm em comum, a computação, a filosofia, a matemática, é que não tem mulheres em nenhuma delas, né? Tem muito poucas mulheres. Então, é um prazer estar num evento com maioria feminina.
Obrigada. Qualquer acaso é mera coincidência. É, Tá, obrigada, pessoal. Tô muito feliz com a fala de vocês. Anotei aqui umas coisas para perguntar. E fiquei feliz de estar correta em que tá todo mundo aqui fazendo filosofia, tá? Eu acho que essas questões sobre. sobre acho que a lógica nos permite isso, né? E, enfim, poderia ficar horas aqui falando com vocês. Vou tentar recortar aqui algumas perguntas mais. Evelyn, Oi, Evelyn, posso falar uma coisa? Com a com fala de certeza. todas essas mulheres bacanérrimas, conformemos-nos. Ser lógica é exatamente isso, é não saber o que se é. Nós somos tudo isso que foi falado. Nós podemos estar em todas essas questões, em todos esses grupos, com contribuição. Isso que é ser lógico. Não é? Nós não Perfeito. somos nada especificamente catalogado por esses grupos. Podemos estar em todos eles, contribuir com todos eles e entender o que há de fundamental em todas essas perspectivas. Eu acho que isso quer ser lógico. Perfeito. E a resposta filosófica que mais me agrada é que lógica está nessa estrutura das coisas, né? Não é um objeto, É, não é material, né? E aí o que me interessa filosoficamente é o que é a lógica no sentido de definir mesmo o que é isso. Não como assim uma lógica é alguma coisa específica, mas alguma coisa mais geral. Marco Silva ontem falou, e eu ia até postular aqui a pergunta para vocês, né? Como é que algo mental se aplica a tanta coisa no mundo? Foi o que ele se perguntou no finalzinho da apresentação dele. Se lógica é algo mental, eu não sei, né? Tem gente que acha que lógica é algo linguístico, o pessoal da linguística acha que a linguagem é algo, talvez, matemático. Então, assim, a lógica deixa todo mundo com a cabeça rodando, né? E aí, acho legal. Gostei muito da maneira que vocês interpretaram a pergunta, né? Se eu faço lógica. Gisele jogou a pergunta de volta para mim, né? Então, me sinto meio que obrigada a responder. E não sei, eu ia me dizer que eu faço lógica sim, mas eu agora entendo mais que faço filosofia, mas eu acho que se a filosofia vai ser bem feita, tem que ter lógica. Então, a minha resposta é essa. Então, eu faço lógica sim, mas só porque faço filosofia. E quero fazer filosofia sobre lógica, né? Porque me interessa exatamente o que é isso que consegue fazer tanta coisa. Então, parte dos meus vários objetivos aqui com essa mesa, um deles era também escutar pessoas de áreas diferentes, com formação diferente, com interesses diferentes, e tentar discutir o que é lógica. Que acho que informa a minha visão filosófica também sobre todas essas coisas. E me interesso muito também hoje em dia sobre ensino de lógica, né? Como que a gente aprende isso? A gente consegue ensinar a nós mesmas o que é lógica. Achei isso super legal também, de discutir. e para Mas, Roberta, eu acho que as linguagens naturais, Roberta, acho eu, hein? As linguagens naturais são tipos especiais de linguagens lógicas. olha só, uma Nossa, que opinião talvez difícil, né? polêmica. Que difícil. Eu não sei o que te falar, então. De Eu acho que linguagens lógicas. elas naturais, né? É. Eu acho que ela é. Ai, não sei, então. Ela é um tipo de lógica, tá? Acho que sim. Não, eu não falei um tipo de lógica, né? Eu falei um tipo de. As linguagens são tipos especiais de linguagens lógicas, né? De E linguagens agora, quando lógicas. você fala não há lógica Eu numa língua sei. natural, o que não há é que não é a lógica aristotélica e nem são lógicas que você pode explicitar rapidamente quais sejam. São lógicas especiais, diferentes, né? Não necessariamente apenas dedutivas, né? Com certeza. Mas eu Mas sempre há uma penso. mas há uma logicidade embaixo de cada língua natural. As pessoas não falam as palavras em seguida que elas quiserem para ter Sim, com significado. certeza. Com Tem certeza. certas normas que É uma são as leis estrutura. de formação. Isso, é uma estrutura lógica bem complexa. Eu entendo, né? Bem sofisticada, com certeza. E para mim, né, a pergunta que fica, na verdade, é essa relação mesmo entre a cognição humana, né, e as línguas naturais, né? Então, claro, é uma pergunta 100 milhões, né? Sei lá, quem que vai responder um negócio desse, né? Mas não teria sido o fato de que a gente começou a falar e a ter língua do jeito que a gente tem que a gente desenvolveu as lógicas? As lógicas não seriam umas formalizações, expressões dessa lógica subjacente às línguas Eu naturais? acho que sim, sim, de uma É. certa sim. O Maturana, o Varela, né? Primeiro o Maturana, Uhum. depois o Varela, que foi Sim, aluno dele, os chamados autopoéticos, né? sim, sim. Eles falam, eu sou a minha linguagem.
Eu sou o Então, que deixa eu nós lembrei, somos a nossa língua. eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar, vou falar agora, porque devo também. Eu fui aluna da linguística, né, do IEL, né? Eu trabalhei Uhum. com Rodolfo Hilari. Eu Ah, fui nos encontros do CLE mais de uma vez. Eu escutei a Eleonora Albano falar mais de uma vez, eu escutei o Maturana falar na Unicamp, né? uhum. Vi, na verdade, foi no CLE que eu vi, por exemplo, né, demonstrações de teoria do Gödel, por exemplo, foi no CLE. Um cara da matemática que eu não me lembro mais quem era, mas então eu participava, né? Muito importante na minha formação essa passagem pela Unicamp, né? Só para lembrar. Mas o CLE continua muito legal, né, Marra? Nossos seminários são fantásticos, né? Super interdisciplinares ainda, né, Ivan? Super. E bom, acho que é isso mesmo, tem que ser mesmo. A Valéria colocou aqui no chat multidisciplinar. A gente fala de interdisciplinar. A gente chamou esse seminário de extralógico. Valéria, a gente chamou de supralógico. Acho que Valéria consegue escolher as melhores palavras para retratar as melhores coisas. Então, assim, no É, próximo evento a gente já coloca, né, é. usa esse Não novo é multi, vocabulário. Não, não é não multi, sei, né? não sei se as minhas palavras. Desculpe, Rita. Eu não sei se as minhas palavras são melhores, não, são só um pouco diferentes, né? A gente quer interdisciplinaridade e também multidisciplinaridade, né? A gente quer as coisas dos dois lados, certo, Rita? Isso. Ah, E os que argumentam que é mais do que isso, que nós temos que chamar de transdisciplinaridade, para ver É. realmente um imbricamento entre as disciplinas. Tudo isso, tem que ser tudo Uhum. isso e supradisciplinar, como disse a Valéria mesmo. Gente, mas a gente também tem uma coisa que é, vocês me desculpem, eu vou falar da conta correnteza. Tem também a coisa de. É muito difícil, gente. Assim, aprender lógica, aprender a fazer, a montar um sistema, exige uma formação muito. Isso. Eu acho muito importante os cursos de lógica. Eu aprendi praticamente sozinha, tive muita ajuda do César Mortari, me ajudou muito, e me ajudou muito a ler o livro dele, mas estudei muito sozinha. Então, a gente precisaria ter mais cursos. Eu gostei muito da ideia de a gente ter introdução na linguística da Unicamp. A gente tinha lógica 1. É. Tinha Agora lógica 1. não tem mais, acho que não tem mais. Mas faz Eu não falta, tem que sei. ter. A matemática Faz também. falta, faz Desde que nós falta, faz saímos da falta. matemática, ela carece. Os alunos vêm, às vezes, assistir os cursos conosco no CLE, né? Mas faz falta. Os alunos da elétrica querem curso de lógica. Devia ter um curso básico, né? Eu já cheguei a fazer uma proposta dessa. Um super curso básico de lógica para a universidade inteira, o aluno que quiser vem fazer, né? Isso é bom para todo mundo. E é bom para Acho. quem dá também, porque cada vez que Olha, você dá eu um acho que curso para o desse, professor de português, que é o que eu formo, eu dou aula na letras. Eu formo professor de língua, professor de português. É essencial, seria essencial ter uma introdução à lógica, acho mesmo. E a Renata falou uma coisa aí que às vezes ela vai. A Renata é bem-vinda mesmo, ela é considerada da família da lógica. Mas ela falou uma coisa que eu, que sou considerada lógica da família também, posso dizer. Tem muita conferência de lógica que eu vou que eu não entendo nada. Põe o Chico Miralha para fazer uma conferência para a gente não entende nada. Viu, Sim, Renata? Não é, depois eu não é aprendi que isso não me exclui da comunidade. exatamente. Nossa, uma vez eu me lembro, nós tivemos uma belíssima conferência do Chico Miralha, o Renato Levin, que é um lógico bom, aquele Renato que era do Chile, na época que ele estava muito bem em lógica, ele disse para mim, que conferência linda, Ítala. Eu olhei bem assustada para ele. Ele sorriu e disse, achei lindíssima, apesar de que não entendi nada. Então, é isso. É isso. E eu acho muito boa a ideia de curso de lógica para todas as áreas, né? Eu contei que na graduação meu curso de lógica foi só no 4º ano, dado por um matemático. A gente foi reformulando depois que eu virei professora, tal. Não fui eu, mas meu grupo, a gente foi reformulando Uhum. o currículo. E hoje lógica tem lógica para computação no 1º ano. E os alunos Uhum. adoram. É. Porque Então, faz muito sentido para entender tudo que eles estão fazendo, tanto de matemática quanto de computação, e provar e mostrar que um programa funciona, né? Verificar é. formalmente. Aqui na Unicamp, eu acho que a primeira pessoa que deu curso na graduação da filosofia usando o livro do César Mortari, eu acho que fui eu. E eu acho que o livro do César Mortari foi
uma grande aquisição para a gente ter ideia de como começar a dar um curso de lógica, né? Mas eu vou dizer para vocês, gente, na letras não é assim, não. O pessoal tem horror da minha disciplina, já fala, a professora Roberta, ela vem com aquelas coisas, vai fazer a gente fazer matemática, que não tá, fugiram da matemática. Então, não é essa coisa de abraçar a disciplina, não. Tem que batalhar para os caras ficarem na sala de aula. Roberta, a gente tem que abusar do poder de sedução. Tem que pensar em seduzir. Muito bem. Eu achei muito legal que a gente fica discutindo ensino de lógica, porque realmente é algo que me interessa. E filosoficamente também, tá? Então, meu interesse aqui é sempre filosófico, que é sobre a transmissão, por exemplo, de conhecimento que a gente tem de uma geração para outra e como que, né, a partir da história da lógica, a gente também constrói isso que é lógica. Aí ela falou que hoje em dia a gente considera que a noção de consequência é um conceito mais amplo do que antes, e isso foi construído historicamente, né? O trabalho que a Ítala vem fazendo de história da lógica é super importante nisso, e a gente vê como esses conceitos que a gente hoje em dia utiliza são construídos ao longo de um tempo, né? E eu acho que parte importante do papel da lógica, né? E eu vou dizer que sou lógica assim, acho que a lógica nos dá ferramentas para poder construir esses conceitos, né? A Gisele falou um pouco sobre isso, que lógica faz isso muito bem, e especialmente para tentar encontrar os casos limites das coisas, né? Tentar refutar as coisas o tempo todo. Eu acho que a ferramenta cognitiva, digamos assim, que é a lógica. E você sabe isso que você está falando? É impressionante como os matemáticos, depois que nós saímos do IMEC, nos meus últimos anos, antes de eu me aposentar, e mesmo agora, muitos colegas da matemática vêm falar conosco, comigo, que absurdo, por que vocês saíram da matemática, vocês fazem falta. Houve um momento até que convidaram se a gente voltaria para a matemática. É impressionante como os matemáticos precisam de um mínimo de lógica. Mesmo os que querem só raciocinar tecnicamente, aquele mínimo conceitual, aquelas perguntas de por que tal definição, de por que tal conceito pode se expressar, por que consistência é importante, né? Por que no programa de Hilbert, por que tentar entender o infinito é importante? Se não se pensa um pouco do ponto de vista lógico, é uma carência de formação que o bom matemático leva para sempre. Ele vai continuar demonstrando coisa e fazendo resultado de matemática. Mas, assim, sobre o que ele faz, eu acho que bons cursos de lógica fazem muita falta na formação de matemáticos. Eu vou insistir, acho que faz falta na formação do linguista, faz falta na formação de letras, do professor, e eu acho muito legal a ideia que a Renata falou, vou só retomar, que foi uma coisa que realmente acho que a Bárbara Parti também fez em UMass, que eram grupos de pessoas de diferentes áreas. Então, alguém da linguística, alguém da computação, alguém da lógica, alguém da filosofia, trabalhando juntos. Isso eu sinto muita falta no Brasil, acho que isso tem pouco. Nós temos no CLE de muito tempo. Nós temos. No CLE tem, no CLE tem. Você já... o o CLE CLE é outro tem. cara. Nós temos um grupo que eu coordeno há anos, né, que já foi temático, já teve apoio FAPESP, tem para tudo, que é o grupo que trabalha sobre teoria de sistemas, informação e auto-organização. Então, é um grupo que tem pessoas de várias áreas. É muito, muito bom. A gente tem vários livros. Nós temos, assim, alguns resultados bacanas desse grupo. Acho que quando eu entrei nele, depois que eu aprendi que eu era interdisciplinar mesmo, e que era isso que eu tinha que fazer. E é bom como lógica, porque a gente contribui lá, né? Com os filósofos, com os físicos, tem médico no grupo. É interessante. E a gente aprende muito, né? Saudade dos nossos seminários conjuntos. Não é? Né? A gente, nessa época, há 20 anos atrás, né? A gente ia, vocês vinham. Tá, só uma última pergunta, acho que a gente tem tempo. Sobre isso de lógica ser uma disciplina que pertence a todas essas outras áreas, né? E deveria ser dada a matemáticos, tanto matemáticos que vão fazer pesquisa, quanto imagino também professores de matemática, né? Que vão ensinar matemática no ensino básico. E também da linguística, né? Acho que o professor de letras, se tivesse domínio de lógica, também poderia ensinar isso. Eu não sei o que é que vocês acham, se já pensaram sobre o ensino de lógica no ensino médio, mas não como disciplina específica, mas algo que poderia ser ensinado
através de todas essas disciplinas também, né? Eu li os BNCCs um tempo atrás para estudar para o curso, porque a minha vida é essa, e eu achei super interessante, porque em todas as áreas que eles descreviam certas habilidades e competências, eu falava, isso é lógica, de leitura, não sei o que, eu falei, isso é lógica, na matemática tem que saber aplicar uma ferramenta para resolver o problema, eu fiquei, isso é lógica, então assim, não, eu li aquilo e falei, gente, vocês estão falando que o aluno tem que estudar lógica, e não tem nada, né? Inclusive, um colega que apresentou na mesa da SBL que eu coordenei falou que, inclusive, depois que veio o BNCC, perdeu-se, lógico, nos currículos de filosofia que tinham 3 páginas, agora não tem nenhuma, né? Então, me parece que enquanto que é esperado de um estudante de ensino básico, chame-os de cidadãos de uma futura democracia, futuros cidadãos de uma democracia, no caso, né? Herdei aí a ordem, depois a gente edita. Precisam ter habilidades lógicas, e aí eu acho que, espera-se isso, reconhece isso, né? Que a gente chama de pensamento crítico, é o que Gisele ensina e tem trabalhado com isso, mas me parece que se todo mundo deveria saber um pouco de lógica, tem que ser ensinado o mais cedo possível. Valéria ligou o vídeo dela aí, acho que ela quer falar alguma coisa. Ah, tá com a mão levantada, perfeito. Eu estou com a mão levantada já tem uns 5 minutos, Evelyn, mas eu queria Desculpa, eu sou a pior coordenadora. Não, não, imagina. É só queria dizer que eu acho que a SPL também tem essa coisa de fazer todo mundo, né? Assim, toda vez que eu vejo o Samuel falar, ele fala na SBL, eu sempre converso com nos EBLs e tal, eu sempre converso com os meus amigos filósofos, eu sempre converso com meus amigos computacionais. Então, a gente tem uma tentativa grande de fazer essa multidisciplinaridade, ou interdisciplinaridade, ou transdisciplinaridade, como a Ítala falou, há muito tempo, assim, mas Eu acho que desde a criação da SBL, viu, Valéria? Eu me lembro que o Newton, a parece. Ida já tinha isso, viu? Sempre. Sempre me pareceu que tinha muito disso mesmo. E, assim, eu acho que o que é interessante é essa história de tentar. Assim, eu estava no chat, eu estava falando para a Renata que parabéns pela conquista de conseguir fazer um curso de lógica na computação, no princípio da computação, né? Muito bom, Renata, muito bom. Tem que conseguir fazer mais dessas coisas. Em todo lugar a gente tem que tentar. Não é meu mérito, não, né? Do meu Não? grupo. Eu estava começando. Não, mas eu acho assim que esse é um mérito também, né? De conhecer essas coisas saber que as coisas podem ser multidisciplinares e trabalhar para isso. Então, assim, pode não ser pode não ser completamente só o seu mérito, mas é parte do seu mérito também. Tem uma marca da Renata muito grande nessas conquistas. Eu tenho acompanhado esses anos todos. Tem uma militância, inclusive, da Renata nisso. E não só criar disciplina, mas conseguir manter ao longo do ano, né? Porque às vezes inventa a disciplina e tira a disciplina e nunca mais volta, né? Que é sempre um grande perigo se a gente colocar lógica e aí for ruim, a gente tira e nunca mais se escuta falar disso, né? Acho que Evelyn, olha, uma É observação obrigatória importante. do primeiro ano. Uma observação que eu acho que a gente deve saber. Na América Latina, no México, há disciplina de lógica no que corresponde ao nosso ensino médio. E há muito tempo eles conseguiram isso. Uma atuação do grupo de antigos lógicos, entre eles o Raimundo Morado, aquele Alfredo Amor, que já faleceu, eles têm lógica no ensino médio, e então a Academia Mexicana de Lógica se preocupa muito com a formação de jovens professores que dão aula no ensino médio. Então, todo encontro anual que é sobre didática da lógica, da Academia Mexicana de Lógica, eu já fui há alguns anos, eles sempre me convidam. Tem workshops para muitos professores, que são gente jovem, recém-formada, e que dá aula de lógica para o que corresponde ao nosso ensino médio. Então, eu já participei de uns workshops lá, em que eles mostram trabalhos feitos pelos jovens professores, jogos, brincadeiras, são processos que eles desenvolvem de como ensinar lógica e cativar as crianças e os adolescentes. Eu acho que é por isso que lá tem também a Olimpíada de Lógica há tanto tempo, né? Aquele concurso de lógica. É consequência. Acho que é um dos poucos países que eu conheço em que tem lógica como disciplina no ensino médio. Sim, perfeito. Eu lembro de algum World Logic Day que teve uns anos atrás que o pessoal falou bastante sobre isso, sobre ensinar lógica no ensino médio. Eu achei super legal que o México faz isso. Vou passar a palavra para a Paola, que está com uma levantada e agora eu descobri como é que eu vejo isso. Cadê? Sumiu? Abaixou a mão, Paola? Já estou aqui. Boa noite, fiquei muito feliz de acompanhar todo o debate aqui. Tive aula com a professora Roberta, né? Tenho aula com o professor Mortari, eventualmente, agora
felizmente aposentado, vai descansar um pouquinho. Então, fico muito grata pelo debate, mas aproveitando o comentário da Evelyn, né, sobre a necessidade da lógica, inclusive no ensino médio, estava conversando com colegas mais recentemente sobre isso, e infelizmente passa por uma discussão sobre para que serve a escola, né, a escola que temos no Brasil. E aí é uma discussão pedagógica, política e etc., que a gente não vai dar conta disso aqui, mas me parece cada vez mais que, sim, precisamos de lógica no ensino médio. A gente precisa começar, vamos dizer assim, pelo fundamental e pelo complexo desde novos, assim, né? E fica uma tarefa aí para a nossa geração. Porque depois você entra na universidade, provavelmente o curso que você vai entrar vai exigir em algum nível raciocínio abstrato, teorias conjuntas, que a gente vê em tudo quanto é tipo de curso, né? E se você não tiver um mínimo de ferramental lógico, você dá muito pouco conta desse tipo de coisa, não entende o que está acontecendo, ou entende, não chega a entender de fato, né? É aprovado uma disciplina, mas não consegue vislumbrar sobre aquilo, do que aquilo trata de fato. E a gente tem algumas iniciativas, né, no Brasil nesse momento, no mesmo sentido do que a professora Rita estava falando, né, de uma certa militância, de um certo trabalho, que é agora, né, a geração mais nova, que está sendo aí, da qual nós fazemos parte, né, eu, o Mar, a Evelyn, alguns outros aqui, o João, e, por exemplo, uma dessas iniciativas é aquele, acho que um GT recente, né, da Unpof, o Filosofar, o Ensinar a Filosofar, reúne professores, né, que ministram disciplinas de filosofia pelo Brasil e que são egressos de universidades e não voltam para contar, né, para conseguir continuar trabalhando a sua formação e atualizar e entender o que de fato é melhor jogar lá, né, nos anos, no ensino médio, por exemplo, e como isso pode ser oxigenado por um contínuo debate com a academia e a escola. Mas, enfim, acho que, sobretudo, essa discussão passa pelo problema de para que serve a escola, e, infelizmente, as respostas não são muito boas nesse momento, mas, sim, eu acho que é fundamental, está em tudo, e precisaria ser aprendida o quanto antes, e acho que é isso. Obrigada. Tá, eu acho isso interessante, né, ensinar lógica, e eu acho que parte disso, pelo menos do lado da filosofia, é conseguir formar professores de filosofia capacitados em ensinar lógica. Eu tenho pensado que esse é a dificuldade que a gente tem na filosofia, que a disciplina lógica é uma disciplina difícil na filosofia, né? Como a Roberta falou, o pessoal acha que é de exatas, tem dificuldade em aprender, e me parece que a gente tem que capacitar melhor esse professor futuro, né? Para conseguir ter domínio dessas ferramentas e ter a confiança de que consegue ensinar isso para outra pessoa, sabe? Acho que parte do nosso trabalho aqui na universidade é na formação desse pessoal. Mas eu vou só endossar o que a Paola disse, porque eu acho que a gente precisa pensar na escola, sabe? E a gente precisa pensar muito nessa escola, nessa universidade, do jeito como está essa universidade, gente, né? No jeito como a educação tem sido tratada, como fazer para a gente reagir também e resistir nesse movimento, né? A escola, hoje em dia, também é um lugar muito complicado, né? Mesmo a universidade, né? Pelo menos a UFSC, né? A gente está vivendo um momento complexo. Eu tava no... alguém quer falar mais algumas palavras? Temos 3 minutos para encerrar essa mesa e depois eu vou passar a bola para João encerrar. Estou aqui já esgotada. Tá, então eu vou agradecer vocês por terem vindo conversar comigo. Achei muito, muito legal mesmo. Fiquei muito feliz de conversar com vocês. Espero que né, sempre essas conversas sejam a primeira de muitas. Então, assim, fico feliz da gente ter vindo conversar hoje. Agradeço a todo mundo que acompanhou o evento do começo ao fim, a vocês que vieram assistir, a Marra e João por terem organizado isso e terem feito toda a parte mais difícil aqui do backstage, tá? Agradeço também a Elaine, que montou o Zoom, tentou me ensinar umas coisas que eu não aprendi, mas enfim, ela também não está aqui agora, mas está aqui sempre. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Fiquei muito feliz com essa mesa. Peraí, deixa eu Tá só falar bom. uma coisa rápida. Tá bom, Só para tá bom. agradecer a você também, junto com o João e o Marran, por fazerem essa coisa especial de pensar em como é que as pessoas precisam se situar na lógica, e tanto na mesa de ontem, com essa história de como é que a gente encontra problemas para chamar de seu, quanto na mesa de hoje, de quem é que se chama lógica e tal. Então,
Parabéns a você também, Evelyn. Obrigada. Eu também Obrigada. queria agradecer mais uma vez, cumprimentar João, Marra, Evelyn pela organização, e eu acho que a gente pode continuar, porque a gente cria um ambiente, né, de conversa, de discussão, é a coisa mais importante na formação e para a criação de um ambiente acadêmico, educacional, harmônico, né? E devemos estar juntos, lutando pelos mesmos sonhos, buscando os horizontes, né? Com certas utopias, mas lutando, nós temos que estar aí. Isso que acabamos de falar, de pensar em disciplinas básicas na universidade, na inserção de lógica no ensino médio, vai depender do nosso trabalho, mais do trabalho de vocês, né? Que acabaram de se doutorar, que estão entrando na vida acadêmica agora. Aproveitem a experiência. Em grande estilo. E ela começa a falar uma coisa muito importante e a internet dela cai. Excelente. Voltou. Tá, enfim, só para concluir, acho que a ideia aqui do evento era falar um pouco sobre pesquisa acadêmica, mas como falou Renata, né, sobre a matéria que requer que isso tudo ocorra, né? Tem que ter um ambiente adequado, tem que ter comunicação, como a Valéria falou, né? A gente tem que se comunicar um com o outro, porque somos pessoas do mundo. Acho que às vezes a gente aqui da lógica que trabalha com coisas tão abstratas esquece isso. Não sei se a Ítala vai conseguir voltar para terminar de falar. Voltou. Você quer concluir, Ítala, o que você estava falando? Eu queria dizer parabéns, abraço, Ah. abracemo-nos e estejamos juntos. Continuemos juntos, os que já foram, os que vão daqui a pouco, e vai passar para a mão de vocês. O importante é a gente ter gente para passar o bastão. Vou encerrar aqui para não dizer que eu ocupei muito tempo de vocês. Então, assim, quero dizer para vocês que já vieram antes de nós, que estamos aqui e queremos sim bastão. Então, acho que a mensagem para vocês é essa. Tá? E temos sim energia, ainda temos brilho nos olhos para fazer essas coisas acontecerem. Acho que falando aqui por Marra e por mim, acho que a mensagem que a gente tem, né, para vocês é essa. Então tá, vou encerrar oficialmente a mesa e agradecer demais a vocês. Acho que a gente tem energia para fazer mais um desses rolar, então se temos ideias e temos vontade. Mas isso vai ficar para outro final de semana, porque esse final de semana já deu, 6 horas da noite no sábado, é suficiente de discussão acadêmica por uma semana.